que hoje dá sentido às nossas vidas? Pelo que nos movimentamos? Sabe, nós temos falado disso de forma muito contínua e repetida, sobre dar sentido e continuidade à vida, sobre ter um senso de propósito. Uma das coisas que me chama a atenção é que Deus não criou o homem porque ele estava carente. Ele estava disposto a repartir daquilo que ele era com a sua família. Então ele constrói uma família para se doar. Ou seja, a construção do ser humano é um propósito, é um motivo específico, não é uma necessidade. Só que a nossa mentalidade caída condiciona a movimentação à necessidade. Então você pode parar e escrever os seus dias, 99% das suas escolhas têm a ver com as suas necessidades, ou com as necessidades do dia, ou com as necessidades temporais, não por um propósito. Então nós queremos ter uma vida alinhada com o céu, chamamos Deus de Pai, mas não queremos viver como o Filho dele viveu. Interessante isso, né? Pensamos uma coisa, mas fazemos outra. Isso é muito importante nós pararmos para pensar. É uma das coisas que a gente tem tentado. O Isaac é um dos que brinca comigo a respeito disso. Por que tenta fazer as pessoas pensar? Eu disse, cara, as pessoas precisam pensar. Ninguém pensa, só funcionam. E é muito mais fácil você fazer as pessoas funcionar, porque pensar dá liberdade a elas. E quando você liberta elas dos cativeiros da mente, elas podem ter uma identidade definida. Só que dá trabalho fazer as pessoas pensar. Por quê? Porque você tem que repetir 1 zilhão de vezes a mesma coisa, até que a pessoa... Essa semana o Vitor esteve aqui ministrando para nós, quinta-feira, o apóstolo Victor Avilés. E na sexta nós sentamos para tomar um café e bater um papo. E ele falou a respeito de muitas coisas. Eu disse, quanto tempo você levou para entender isso? Ele disse, 20 anos. 32 anos de caminhada, 61 anos de idade. Levei 20 anos para entender isso. Eu disse, uau. Deus nos deu em 4. Eu disse, nossa, cara, Deus está acelerando o tempo. Por quê? Porque Ele quer que nós venhamos a entender as coisas. Que haja compreensão na nossa movimentação. Que haja entendimento do que é reino de Deus, que haja entendimento de um propósito eterno, que haja entendimento de uma filiação, que haja entendimento de herança no eterno, que haja compreensão de quem somos e por que nascemos e por que vivemos. Só que pensar cansa, gente. É bem mais fácil vir no culto, cantar 3, 4 músicas, sair daqui, faz isso e aquilo outro, e aí a pessoa vai lá, executa e glória a Deus. Está feliz e animada, entusiasmado. Quando nós deveríamos pensar por nós mesmos. A partir da luz da palavra de Deus e a partir do Espírito Santo. E como é difícil levar as pessoas para esse lugar. De se autoanalisar, de se autoexaminar, de chegar e colocar o que Deus está fazendo, como a Samara disse, Deus está me permitindo enxergar coisas que eu não enxergava. Eu era cego e não sabia. Esse é o problema do cego, é que ele não sabe que é cego. É as duas enfermidades, ele está doente e ainda é cego, mas não sabe. Então eu tenho uma raiz de amor ao dinheiro e ainda não enxergo que ela existe. É 2 enfermidades. Examine esse homem a si mesmo. Se julgasse a si mesmo, não seria julgado. É interessante como Deus está sempre nos provocando para esse lugar. De que haja expansão da nossa compreensão. De que a nossa mente abra. E tentando arrancar de dentro de nós esse misticismo gospel criado na nossa nação. Um sincretismo religioso onde uma figa tem mais poder do que Deus. Onde eu me sinto mais amado quando Deus faz alguma coisa por mim, e isso serve como um amuleto. Onde quando eu tiro um período de oração, então eu estou mais perto de Deus. Se hoje eu não orei, eu estou mais longe de Deus. Tudo misticismo da nossa mente, coisas que nos foi ensinado de forma equivocada. E Deus tentando derrubar isso. Filhos, não foi isso que eu ensinei para vocês. Não foi isso que eu vim anunciar. Não é essa a minha palavra, não é esse o meu evangelho. Está tudo distorcido, despertem, entendam, acordem. E ainda falta muito disso. Muita compreensão. Mas estão se divertindo, nós vamos lá para cima, acho. Pense comigo em algo. Nós estamos num período muito específico da nossa nação e está todo mundo falando a respeito disso.
das eleições e do período que o Brasil está de transição, e cada um traz uma argumentação diferente, tentando de alguma forma criar uma alternativa, uma possibilidade de transformação para os nossos dias. E eu não sei exatamente o que as pessoas têm pensado ou refletido a respeito dessas coisas, porque é de extrema importância que nós consigamos de alguma forma desbaratizar a nossa nação, passar nela um veneno contra a corrupção, mas não entendemos que se não mudarmos a nossa estrutura a partir da forma de pensar e de ver, a nossa percepção, não vai adiantar. A gente fala muito aqui sobre a mentalidade de Adão e a mentalidade de Cristo, a mentalidade caída, uma mentalidade caída que responsabiliza o outro, que coloca o outro no lugar de culpa, que sempre transfere a responsabilidade. Adão, o que aconteceu no jardim? Cara, não sei, foi Eva, não sei o que deu aí não. Ô Eva, o que deu? Eu não sei também, tinha uma serpente aí, eu não sei o que tá rolando. Sempre transfere a responsabilidade para o outro, não assume aquilo que deveria assumir. Não se posiciona como alguém dizendo como Cristo fez. Quem pecou? Fui eu vou assumir toda a culpa. Jesus, mas tu não tens culpas, eu sei, mas eu vou assumir todas elas, porque eu entendo isso. Eu entendo que a minha função é me responsabilizar pela vontade do meu Pai, e não simplesmente transferir a responsabilidade para o outro. E nesse período de eleição, onde nós estamos estabelecendo um governo sobre nossa nação, e uma das coisas interessantes que Deus ministrou é que toda autoridade é constituída por Deus, amém? Mas não todo cargo. Tem muita gente que está em cargo, mas que não tem autoridade. Por quê? Porque não foi Deus que colocou lá. Então toda autoridade é constituída por Deus, todo cargo não. Por isso que tem muito líder que não tem autoridade. E eu estou falando de autoridade, não estou falando de mandar. Estou falando de fato ter autoridade. Porque a autoridade só pode ser constituída pelo autor. É o autor que dá autoridade. Mas o cargo não. O cargo pode ser QI, nepotismo, concurso público. Então a gente acha que toda autoridade é a mesma coisa que um cargo, e não é. Tem muita gente que tem cargo, mas que não tem autoridade de Deus. Por que Faraó era rei do Egito? Porque ele era filho do outro faraó. Então automaticamente ele era o rei. Mas quem tinha autoridade? Quem Deus quisesse que tinha autoridade. Então o faraó tinha um cargo, mas quem tinha autoridade era José. Nabucodonosor tinha um cargo, era rei, mas quem tinha autoridade era Daniel. Então a autoridade é constituída por Deus, o cargo não. Por isso que nós temos muitas pessoas em lugares de autoridade que não refletem autoridade. Por isso que elas não movem o céu. Elas não conseguem transmitir isso. E se nós estamos num tempo que estamos falando a respeito de Deus constituir novas autoridades, nós precisamos entender que a grande massa precisa movimentar o pensamento. E uma das coisas que carregamos de forma intrínseca por causa da natureza caída, e por isso que nós precisamos da conversão da nossa natureza, ou da reestruturação dela na origem, é essa mentalidade de terceirizar. Então nós sempre queremos terceirizar as coisas, responsabilizar o outro, em vez de me colocar nessa posição, em vez de eu estar nesse lugar de responsabilidade, daquilo que me compete, obviamente. Quando Deus foi perguntar para Adão qual era o problema, é porque Deus tinha dado o jardim para Adão, não deu para Eva. Ele disse: Adão, você cultiva e você guarda. Se alguma coisa acontecer aqui, eu vou cobrar de você. Porque eu estou te responsabilizando e te dando autoridade para isso, porque te capacitei para tal coisa. E nós queremos fugir da responsabilidade. Por isso são duas coisas muito interessantes também. Toda pessoa madura, que amadureceu, ela tem responsabilidades. Mas nem todo aquele que tem responsabilidades é maduro. Porque todo aquele que amadurece, ele se torna um contribuinte. Então ele sabe as suas responsabilidades para o bem comum, para o todo. Mas tem muita gente que tem responsabilidade porque foi posto naquele lugar, mas ele não é maduro. Se você não mandar fazer, ele não faz. Maturidade tem a ver com aquele que executa sem ter que ninguém mandar fazer. Se você tem que mandar fazer, porque a pessoa não se deu conta. Então ela executa a responsabilidade? Executa, mas desde que alguém mande. Se o relógio não avisar, se o patrão não disser, se a placa não impedir, ele não faz.
Então você reconhece uma pessoa madura quando ela começa a responder as responsabilidades sem que ninguém lhe diga nada. Quem dizia para Jesus o que ele tinha que fazer? Jesus, mas é para essa hora eu vim, meu pai já designou toda a atividade, eu já sei. Ninguém precisa me cobrar para orar, ninguém precisa me cobrar para conhecer a Torá, eu já sei que preciso fazer isso. Então essa é a diferença entre responsabilidade e autoridade e responsabilidade. E Deus constituindo essa autoridade nesses dias, a gente ainda vê muito nítido essa mentalidade de terceirizar as coisas. Por que eu estou falando disso? Nós vamos entender. Tem um papel caído ali no chão. Não precisa juntar. Tem alguém nos cultos de domingo que antes que o culto aconteça, vem limpar a igreja. Estou dando um exemplo. Existe uma pessoa que vai fazer isso. Então eu não preciso fazer. Tem alguém para isso. Hoje nós temos essa ideologia de terceirizar as coisas. Qual que é o objetivo e qual que é a ideologia que está lutando contra a nossa nação, que tem como objetivo terceirizar a responsabilidade e entregar na mão do Estado? O negócio é o seguinte, vamos acabar com a democracia. Vamos pegar tudo, vamos estatizar, e o governo vai repartir uma porção para cada um. Existe isso não? Qual que é, como é que a gente chama isso? Socialismo. Isso começou aonde? No marxismo. Com o objetivo de dizer assim, gente, não se preocupe, a responsabilidade não é de você, deixa que o Estado cuida. Faz o seguinte, vamos entregar tudo para o Estado vai cuidar de tudo, você não precisa se responsabilizar com nada, e a gente resolve para você. Se você lê o conceito marxista, é muito bom. Mas na prática, destrói. Por quê? Tem um papel no chão, eu não preciso limpar. Tem alguém que vai limpar, o que você vai fazer? Eu vou sentar. Ele acaba com a iniciativa do ser humano. Ele acaba com a capacidade produtiva do ser humano. Por quê? Porque não sou eu o responsável, é o outro. É sempre o outro que vai fazer. A mentalidade caída, instituída dentro de um homem, criou uma ideologia que governa algumas nações que estão destruídas. Por isso que a vida de muitas pessoas está destruída. Por quê? Porque terceiriza. Não, o papel não tem nada a ver comigo, deixa com outro. Essa é a parte do Estado de fazer. Hoje eu conversava com um dos meninos no centro de recuperação, e ele falando, cara, eu quero sair daqui, e quando eu sair daqui a minha vontade é ir nos becos, nos mocó, e porque a igreja não vai lá. Eu disse, mas a igreja deveria ir. A igreja não vai porque não entende que é a igreja. Porque ela sempre acha que é o outro que vai fazer. Aí tinha uma outra pessoa lá, ela disse, pois é, mas aí se você for lá é muito interessante. Porque se você for lá, a pessoa vai dizer assim, esse menino que está em processo de recuperação disse assim, quando você chega lá, num lugar desse, a pessoa te pergunta, você já usou droga? Aí você diz, não. Você já morou na rua? Não. Você já comeu do lixo? Não. Então como que você vai dizer que Jesus me ama, cara? Aí ele disse, se eu chego lá e o cara perguntar isso pra mim, eu vou dizer, já dormi na rua, já comi lixo, já fui rejeitado, e eu sei que Jesus pode mudar a tua história porque mudou a minha. Eu disse, fantástico, isso é muito importante, mas não é o testemunho de Cristo. Porque ele foi convencido no que Deus fez em você, e não no que Deus fez na cruz. E essa outra pessoa falava, quando você chega lá, aí você tem bagagem, ela dizia. Você tem bagagem para compartilhar. Porque a pessoa vai dizer assim, ele está lá com uma pedra de crack na mão, ele vai dizer, cara, mas tu já fumou pedra? E aí tu vai responder, já! Cara, mas tu já morou na rua? Aí tu vai dizer, já! Cara, tu já comeu do lixo? Já! Viu? Deus pode mudar a tua vida porque mudou a minha. E eu disse, Jesus Cristo já foi leproso? Jesus Cristo já foi adúltero? Jesus Cristo já foi religioso? Não, mas ele curou o adúltero, o leproso, o cego. Você não precisa passar pelo processo para ser solução para aquilo. Porque quem convence é o Espírito Santo, não é o teu testemunho, cabeção. Só que a religião faz o quê? Não, aí tu que já passou por isso, vai lá, porque eu nunca passei, então eu não vou. Vamos terceirizar. Porque esse é para você, não é para mim. Você vai, eu não vou. Porque você passou por isso, então tu pode, eu não posso. Terceiriza. É a mesma mentalidade impregnada dentro da igreja.
Eu não estou falando de vocação. É óbvio que, cara, Deus não me chamou para isso daqui, Deus me chamou para isso daqui. Então gaste suas energias aqui. Mas uma coisa é eu saber para o que Deus me chamou, outra coisa é eu querer me esquivar da situação. É duas coisas diferentes. Então nós vemos um conceito que terceiriza a responsabilidade. Vamos colocar tudo na mão do governo. Estatizar tudo. Colocar toda a responsabilidade num único órgão. Mata a iniciativa, tudo é responsabilidade de outra pessoa. É a mentalidade caída de Adão dentro do governo, querendo fazer com que a nação inteira pereça. Só que o problema não está em ter um líder com essa mentalidade. O problema está que o povo tem essa mentalidade. Que as pessoas responsabilizam sempre o outro, terceirizam tudo para o outro. Não, você vai lá, porque você já passou por isso, então tu vai, tu faz. E você, eu vou ficar aqui. São pessoas de dentro de congregações. Estão há 10, 15 anos dentro da igreja. E têm a mentalidade de Adão. Tá, então assim, temos que descer lá. Isaías ouvindo, Isaías 6. Quem enviaremos? Isaías vai lá e mete o bedelho. Eu vou. Não era ele que eles estavam falando, era Jesus que ia descer. Jesus diz, eu vou. Tá, Jesus, mas tu é o responsável por tudo? Sim. Mas foi tu que cometeu todos os pecados? A partir de agora, sim. Eu me responsabilizo por todas as coisas. Tá, mas tem que pagar um alto preço. Eu pago. Mas vai custar a vida? Eu sei, eu vou dar a minha. Mas tu vai ter que desfazer de toda a tua glória. Não tem problema, eu desço. Mentalidade de Cristo. Mentalidade de Adão. Mas quem fez o problema aqui? Não sei, eu não vi nada. Eu acho que foi Eva. Vai lá e pergunta pra ela. Porque sempre, cara, no mínimo foi Eva. Ixi, não é a primeira vez, Deus. Vai lá. Já peguei ela conversando com a serpente umas 3 ou 4 vezes. No mínimo, deve ter sido de novo. Eva, o que aconteceu? A serpente me enganou. É sempre a... E aí nós achamos que o problema é colocar um socialista no governo. O problema é que o povo é socialista, meu. Só que é um socialista egoísta. Que ele só não consegue terceirizar aquilo que importa para ele. Porque o socialismo tem a ver com a estrutura capital. Amém? Recursos da nação. Só que como eu sou egoísta, então o capital eu guardo. Então eu luto pela democracia, porque eu não estou a fim de perder isso aqui, ó. Mas a mentalidade é a mentalidade de responsabilizar o outro. Vamos colocar na mão de alguém, que se alguém administra, eu vou dormir. E por isso a nação perece. A gente acha que o problema é entrar um governo socialista, quando o povo tem a mentalidade de terceirizar. O que acontece? A admiração contemporânea pelo fútil e banal, quer físico ou intelectual, revela o dramático entorpecimento da mente humana e sua natureza caída. Vamos de novo? Aleluia! A admiração contemporânea pelo fútil e banal, quer físico, quer seja intelectual, revela o dramático entorpecimento da mente humana e sua natureza caída. O que eu estou falando aqui? As pessoas se encantam por aquilo que elas veem com os olhos e ficam entorpecidas. E isso revela que a natureza dela caiu. Por que revela uma natureza caída? Porque ela não tem uma visão no propósito. E porque eu não tenho uma visão no propósito, eu não coopero. Então quem vai juntar o papel de bala? O pessoal que vem no domingo. Esse junta. E você está fazendo o quê? Eu estou olhando o Instagram. Que carro louco. Uau! Meu! Então eu entorpeço a minha mente por coisas do momento presente, que é o tempo contemporâneo. E entorpeço a minha mente com coisas físicas, e algumas pessoas que são mais intelectualizadas entorpecem com alguma coisa intelectualizada para se achar menos fútil. Mas a futilidade não está ali. Está em você gastar o seu tempo e sua energia com coisas que não são para o propósito eterno. Isso revela uma mentalidade caída. Por quê? Porque já tem o pastor cuidando daquilo lá, então eu vou fazer outra coisa. Eu vou olhar o carro na internet. Não tem a ver com um problema de olhar um carro na internet. Estou falando com o que está entorpecendo a nossa mente. Então a gente vê essa mentalidade constante, inserida, engendrada nas pessoas, que impede de acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Quando Jesus Cristo vem desenvolver os seus discípulos, ele está num tempo, e nós já falamos isso aqui, ou falamos isso quando nos reunimos no outro lugar, mas acho que eu já falei aqui também. Eles estavam num tempo presente, onde Israel estava sendo dominada por Roma, e Roma tinha conquistado Grécia. Então o que a gente via naquele tempo?
um poder bélico romano, uma autoridade monárquica, só que com conceitos e dogmas gregos. Amém? Então na Grécia existia democracia, Roma não. Só que na Grécia existia uma estrutura democrática que era um concílio, que se reuniam para tomar as decisões, que o imperador romano disse, cara, é muito legal esse negócio aí, vamos criar um senado, igual a Grécia tem? Então eles desenvolveram um senado. E quem já viu os filmes antigos romanos vai ver isso. Os senadores da época. Quando Jesus desenvolve o seu grupo de 12 apóstolos, as pessoas estão inseridas nesse ambiente. Então Jesus diz assim, vocês são a minha igreja, eclésia, chamados para fora. O que Jesus estava falando? Vocês são o meu senado. Como assim? Mas por que chamado para fora? Porque Grécia reúne as pessoas, os sábios em praça pública, para deliberar a respeito de um determinado assunto, chegar num consenso do que é melhor para a sua nação, e depois que eles chegam nesse consenso, eles dizem assim, agora vocês vão pelas cidades e manifestem esse entendimento para que todos saibam a conclusão que chegamos. Então, sei lá, nós vamos aumentar o salário, ok? Então chega-se num consenso, como é que eles vão fazer isso, e agora vocês vão e manifestem essas leis. Então os discípulos de Jesus, eles estavam inseridos dentro desse ambiente. Quando Jesus falava eclésia, chamados para fora, eles entendiam, então nós vamos reunir em torno de uma pessoa, que é o imperador, vamos ouvir as suas vontades, diretivas, e vamos sair para espalhar. E assim ele constituiu o governo apostólico. Por isso que apóstolos tem a ver com governo. 12 apóstolos, o número do governo. Então eles ouviram do mestre aquilo que era para ser manifestado e agora saíram. Vão, aonde chegar e vos receber, ali fiquem, comem, bebam. Se receberem vocês, a paz que está sobre vocês repousará sobre aquele lugar. Se não receber, vira as costas e vai embora. Então assim Jesus Cristo manifestou o seu grupo apostólico. Com o mesmo conceito. Por quê? Por que Jesus usava parábolas de semeadura? Por que Jesus não falava? E você, quando clicar na internet e enviar 4 mensagens, uma mensagem será aceita, 3 se perderão. Por que ele não falava isso? Porque ele estava falando do contexto que ele estava inserido, para que as pessoas pudessem entender. As parábolas tinham a ver com a realidade daqueles dias. As palavras de Jesus tinham a ver com a realidade daqueles dias. Então Roma tinha um imperador e um censo ao seu redor. Um grupo, como se fosse um senado. Jesus fala de um Deus teocrático, onde tem um rei com as outras pessoas ao seu redor que vem governar junto com ele. Então o que nós deveríamos fazer seria entender as vontades de Deus e propagar elas sobre a terra. Responsabilizar-nos por fazer isso. Só que quando nós não fazemos a vontade de Deus, a gente acha, e a gente talvez não entenda, porque sempre tem uma mentalidade de terceirizar, a gente acha que é rebelde quando a gente não obedece a Deus nas coisas simples. O irmão está em rebeldia, por quê? Porque o pastor mandou ele fazer aquilo e ele não obedeceu. Você está em rebeldia se você não está cumprindo o propósito que Deus tem na sua vida. Ponto. Ele diz, filho, eu te criei para tal coisa. Você está fazendo? Não. Você está desobedecendo. Você é rebelde. Porque eu te criei para isso, cara. E se você não está fazendo aquilo que eu gerei você para fazer, você é rebelde. E nós não entendemos esse concílio de Deus. Ele coloca todos ao seu redor e diz assim, você é assim, 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 você é assim, 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 você é assim, agora vão. E manifestem o que eu coloquei dentro de vocês. E a gente acha que rebelde é o irmão que não vem no culto. O irmão não vai mais na igreja, se rebelou contra a igreja. Rebelde é o cara que não entendeu a vontade de Deus. Rebelde é aquele que não está cumprindo o propósito eterno pelo qual ele foi criado. Não cumprir o propósito de Deus, que o propósito que Deus desenhou para nós é ser rebelde. Geralmente não enxergamos de forma clara o fato de não estarmos fazendo a vontade de Deus como desobediência. Só identificamos como rebeldia quando alguém é extremamente agressivo quanto à sua reação a alguma ordem. Você manda a pessoa fazer alguma coisa, eu não vou fazer, não sei o que, diz, o cara se rebelou. Mas é a rebeldia sucinta. Deus precisa gritar com você e dizer, cara, eu te criei para isso, para você entender. Aí você diz, tá bom Deus, então eu vou fazer. Se eu não cumpro o propósito pelo qual eu fui criado, eu sou rebelde, porque eu fui criado para uma determinada coisa e não estou executando. Isso tudo tem a ver com a estrutura mental que carregamos.
A verdade é que não obedecer em qualquer escala a Deus é se rebelar contra a ordem divina. Da mais simples à mais complexa. Se Deus mandar, junta a tampinha. E pode ser só a tampinha e eu não fizer, eu me rebelei contra Ele. Se Ele falar, conquiste a nação brasileira e eu não fizer, eu me rebelei contra Ele. Porque não tem a ver com a estrutura do que fazemos, tem a ver com quem deu a ordem. E a gente acha que não é rebelde. Não, eu sou um bom moço. Nossa, eu sou um amor. Por quê? Porque, eu cuido bem da minha casa, e eu faço tudo certinho. E pra que você nasceu mesmo? Então... É que... Não, mas eu... Por que Jesus era submetido a Deus? Por que Jesus tinha autoridade? Porque a autoridade de Jesus estava na obediência ao Pai. Jesus não andava no seu poder, andava no poder do Pai dele. A autoridade de Jesus estava na submissão ao Pai. Por isso que cabe ao servo ser como seu Senhor. E o mestre que seja como seu professor. O aluno que seja como seu professor. Porque a autoridade está em quem eu me submeto. Por isso tem muita gente que não tem autoridade. Você está submetido ao quê? E a quem? A que propósito? Por isso que Jesus diz, eu vos envio em meu nome. Porque vocês estão submetidos a mim. O meu nome representa a autoridade que vocês carregam. Só que eu vou usar o nome de Jesus para quê? Se eu não estou comprometido com o propósito eterno. Se Deus olha-me como filho. Tem uma parábola que diz que uma pessoa chega e diz assim, ei, você pode ir lá trabalhar para mim? O pai fala para o filho, fazer tal coisa? Não, pai, eu vou. E o pai vira as costas e o filho fica sentado e não faz nada. Aí ele chega para outro filho, filho, faz tal coisa para mim? Ah, pai, eu não vou fazer. Mas aí depois de 2, 3 horas, esse segundo filho vai e faz. Ele disse que não, mas ele fez. O outro disse que sim, mas não fez. Deus disse para você, você nasceu em tal dia, em tal hora, em tal lugar. Faz isso para mim. Aí eu sou obediente ou não? Sabe o que a gente está fazendo? Pegando as estruturas que nós conhecemos. Rebeldia. Eu conheço ela nesse viés. Agora nós estamos conhecendo nesse. Como a Samara falou aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu conheço nessa percepção. Cara, mas nesse negócio das raízes profundas eu não tinha me enxergado não. Ei, o buraco é mais embaixo? É mais profundo. Então o que Deus está fazendo? Está descortinando o nosso entendimento. Porque eu achava que desobediência é quando alguém me mandava fazer alguma coisa. Agora eu entendi que Ele já mandou e eu não estou fazendo. Eu sou rebelde. Eu sou rebelde. Atos, abre comigo aí. Vamos dizer que o pastor não lê a Bíblia. Capítulo 3. Sempre tudo quietinho. Fazer um culto pentecostal. Irmão, se não der glória a Deus, aleluia, e não rodar e chacaramaná, é rebelde. Às vezes eu fico até pensando, a gente tem conversado com bastante gente que tem nos assistido. E às vezes perguntam, ô pastor, é pentecostal, é neopentecostal, é integral, é reformado, o que é? Porque ninguém vê. Você acredita nos dons do Espírito? Antes que alguém pergunte, sim. Flui neles? Sim. 4 enxergo de forma visível na minha vida. Acredito nos dons, acredito no batismo do Espírito Santo, acredito no dom de línguas, variedade de línguas. Só que como a gente começa a falar para trazer entendimento, todo mundo fica assim, ó. Aleluia. Esqueci aqui. Oh, glória a Deus. Estático. Porque começa a mexer na nossa mente. Pelo menos comigo é assim. Quando eu estou prestando atenção numa coisa, eu não fico falando, olhando, eu fico parado, refletindo sobre aquilo que estou ouvindo. É meio estranho, confesso, mas amém. Pedro e João subiram, Atos capítulo 3, versículo 1. Junto ao templo, a hora da oração, a 9ª.
E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Versículo 9. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de espanto e assombro que lhe acontecera. E pegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo, corre atônito para junto deles, no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Como é que o povo estava? Maravilhado. O povo estava atônito, o povo estava: uau! Por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, e Deus de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Preste atenção. Quem é que estava atônito com o milagre? Quem é que estava espantado? Era o povo que tinha crucificado Jesus. Era o povo que, algum tempo atrás, tinha gritado: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Que gritava: Barrabás, Barrabás. Pedro estava dizendo: o que está acontecendo aqui é resultado daquele homem que nem Pilatos condenou, mas vocês condenaram. Vocês responsabilizaram. Por sermos rebeldes, nós amamos o poder, mas não a correção. Porque o pai corrige açoita o filho a quem ama. E se suportar é filho, mas se não suportar é bastardo. Ele se rebela contra a correção e... Então aqui nós estamos vendo um povo que, quando Jesus Cristo veio e trouxe uma palavra de correção, ele gritava: crucifica. Mas o poder, uau, o povo estava maravilhado. Então a nossa estrutura rebelde, ela ama o poder de Deus, mas ela não quer a correção de Deus. Quando Deus diz assim: você tem que executar tal coisa, você foi criado para isso, e diz: ah, não, mas aí Deus, é muito pesado, vai me custar muitas coisas. Por isso que o rebelde, ele gosta muito daquilo que Deus pode manifestar. Ele vai no culto porque ele quer sentir a presença de Deus. Mas aí, não, hoje eu não vou pregar, hoje eu não vou na igreja. Meu, o Anderson vai pregar, cara, meu, e é só bordoada, nem vou. Porque eu sei que, vou ir para quê? Se eu vou ser corrigido. Isso é falta de mentalidade de filho. Porque o pai corrige o filho a quem ama. Se eu sei que sou filho e sou amado, a correção para mim é uma benção. Só que como não me sinto como filho, nem me sinto amado, então toda correção para mim é um lugar de desespero. Eu quero é fugir. Por isso para nós é mais importante manter a verdade do que a paz. A verdade é confrontadora, e quando não aguentamos a verdade é porque não há verdade em nós. Não estamos dispostos a viver por ela. Abre comigo o livro de João. Volta um pouco. Capítulo 8. Oh, Jesus, 9. Uma passagem bem conhecida. João 8, 32. João 8, versículo 32. Todo mundo conhece. E conhecereis a verdade vos libertará. O verdadeiro evangelho, o evangelho de verdade, é para aqueles que querem ser verdadeiros. Por que tem gente que não quer liberdade?
Porque eu vou ter que ouvir a verdade, conhecer ela, ser confrontado por ela. Então deixa eu ficar aqui do jeitinho que tá. Não vou mexer em nada, não. Deixa assim mesmo. A verdade, ela me liberta, porque ela me confronta. Ela me expõe para mim mesmo. Ela me coloca na condição que uma coisa, se fizer uma analogia de forma rápida, se você tem a mentalidade de terceirizar a responsabilidade, você para mim é um comunista, um socialista. Só que não consegue se identificar como tal, mas é a mesma mentalidade. Adão, o primeiro socialista da Terra. Terceirizou. Vamos botar tudo na mão do Estado, acho que o Estado governa e nós ficamos só aqui, ele vai repartir com todos e todos. É a mesma ideologia, só que apresentada de uma forma um pouco diferente. Então conhecer a verdade é o que me faz ser liberto. Mas para que eu queira a verdade, eu preciso querer viver de verdades. Por isso que a verdade é só para os verdadeiros. Tem gente que não quer, que prefere viver no engodo, prefere viver no engano. E o que acontece quando eu conheço a verdade? De fato, eu sou livre. Sabe por que muitas das pessoas não conseguem servir ninguém? Porque não é livre, cara. Você só vai conseguir servir se você for livre. Se eu amarrar você num canto lá e dizer assim, traz um copo de água para mim, você vai trazer como se você está preso? Por isso que muita gente não consegue servir ninguém. Porque é escravo, é prisioneiro. Porque não conhece a verdade. A verdade é o Cristo. Ela já ouviu falar dele, mas conhecer é outra coisa. Então eu não sirvo ninguém. Porque servir tem a ver com aquilo que Jesus fez, sem pedir nada, sem cobrar nada, simplesmente se entregou. Não estou falando de trabalhar por um salário, estou falando de servir. Você só consegue servir as pessoas quando você é livre delas. Livre dos elogios, livre das críticas. Quando faz sem esperar nada em troca. Quais são as cadeias que nos aprisionam? Então, para que nós possamos servir verdadeiramente, precisamos ser livres de nós mesmos. Então conseguimos servir as pessoas. Somos curados. Somos verdadeiramente curados para poder servir. Então nós podemos nos submeter àquilo que Deus está fazendo. Podemos participar do que Deus está fazendo. O que é a principal submissão? Como que eu vou me submeter a Jesus? Para eu viver submetido a Jesus, eu tenho que estar submisso à missão dele. Amém? Jesus tem uma missão. E eu estou inserido na missão dele, eu estou submetido àquela missão. Como que eu vou me submeter à missão de Cristo? Como que eu vou conseguir? Ou por que eu não consigo? Porque submissão é estar livre de você. Você só vai conseguir submeter um outro alguém se você não estiver submetido a você mesmo. Então, porque eu vivo em torno do meu próprio eu não consigo me submeter a um outro alguém. Por isso que eu e Jesus não andam juntos. Só quando somos nós. Um dos conceitos de submissão é você estar livre de você mesmo. Oh, faz tal coisa aqui que nós estamos desenvolvendo, que Deus está te comissionando. Não, mas eu tenho as minhas particularidades. Então submissão ela se manifesta quando você está livre de você mesmo. Então eu conheço a verdade, sou livre porque a verdade me liberta, sou livre dos achismos, das críticas, dos conceitos, dos merecimentos, sou curado, então começo a servir. As pessoas confundem servir com trabalhar. Elas acham que fazendo alguma coisa estão servindo, muitas vezes não estão. Estão só trabalhando. Mas por que eu me submeto a Cristo? Porque eu entendi que fui criado por um propósito. Então eu não me submeto pelo que eu sinto, mas pelo que eu sei. Eu sei que eu fui criado por um propósito eterno. Eu sei que Deus me colocou nessa terra por um desígnio. Então eu me submeto a Cristo porque eu sei. É que você está sentindo, não importa o que eu estou sentindo, eu sei. Então eu estou disposto a viver pelo que sei, não mais pelo que sinto. Eu não sou mais uma pessoa almática, mas me movo por um propósito. Por isso que muitas pessoas não conseguem cumprir um propósito eterno. Porque eu não me sinto tão confortável nessa situação. Mas eu sei que é necessário, então eu me movo. E quando eu começo a me submeter ao que Cristo está executando,
alinho a minha vida com um propósito eterno, eu me torno então uma pessoa que consegue edificar o ambiente que nós vivemos, que é edificar a nossa cidade. Porque a nossa função é receber de Cristo e transferir para a próxima geração. Agora, por que muitas vezes eu não consigo edificar a cidade? Porque eu estou edificando a mim mesmo, de forma egoísta. Não como diz a Bíblia, edificar a vossa fé santíssima orando no Espírito, mas você está edificando o seu próprio eu. Só consegue servir a cidade quem para de servir a si mesmo. Jesus disse que o maior serve o menor. Jesus não servia a si mesmo, servia os outros. Eu achei muito interessante a respeito do coração. O coração é o único órgão que não pega câncer. Por quê? Porque a função dele é servir os outros órgãos. Então ele fica bombeando sangue o tempo todo. Para quê? Para que todo o corpo tenha vida. Não tem a ver com ele, tem a ver com o todo. Então ele é o único corpo que não adoece. Ele é o único membro do corpo que não adoece com o câncer. Por quê? Porque o câncer tem a ver com a amargura, com a tristeza. Eu faço e ninguém vê. Ninguém reconhece, ninguém me ama. Ei, o fulano fez tal coisa pra mim e aquilo vai amargando, 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 cria acidez. E essa acidez nas células faz com que surja o câncer. O coração está servindo. Quem? Não interessa, estou servindo todo mundo. Estou ajudando, estou bombeando sangue. E aí? E aí que ele não adoece. Ele não fica com câncer. É muito interessante isso. Por que eu não consigo servir a cidade? Porque só consegue servir a cidade quem não está mais servindo a si mesmo. Enquanto queremos ser servidos, não serviremos a ninguém, nem a Deus. Por isso que enquanto eu cobro do outro, eu responsabilizo o outro por dar aquilo que eu quero, eu estou preso. Porque Deus não mandou você cobrar nada, Deus mandou você dar. Porque quem ama, doa, e Deus amou e doou. Por que eu não consigo então servir? Porque enquanto queremos ser servidos, não servimos ninguém, nem a Deus. Porque a parte de servir tem a ver com se doar. Você percebe como tudo tem a ver com a mesma mentalidade de terceirizar? Agora, por que Deus está proporcionando tudo isso nas nossas vidas? Porque Ele tem como objetivo restaurar aquilo que nós perdemos. Não coisas, mas o entendimento. Porque Deus nunca despediu ninguém vazio. Tem pessoas que dizem assim, cara, eu oro e Deus não fala comigo. Deus não despede ninguém vazio. Só um tipo de gente. Quem? Aqueles que já estão cheios de si mesmo. É tanto eu no frasco que não cabe mais Deus. Deus não consegue botar nada. Eu oro e pergunto para Deus, Deus, o que eu faço? E Deus não me responde. Por que Deus não me responde? Porque eu não quero ouvir, cara. Deus não despede ninguém vazio, só aqueles que estão cheios de si mesmo. Por quê? Porque Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito na sua presença. Agora, se eu estou cheio de mim mesmo, por que Deus vai falar? Se Deus diz, não dê pérola aos porcos, tu acha que Ele vai fazer? Ele está ensinando algo, tu acha que Ele vai fazer exatamente errado, o contrário ao que Ele ensina? Então eu estou lá pedindo algo para Deus, querendo que Ele faça algo, e Deus diz, você não quer isso. Você não quer que eu fale. Porque se eu falar, você vai reclamar, você não quer me ouvir. Você está aqui só por desencargo. Egocentrismo. Então Deus não fala. Deus não despede ninguém vazio, só aqueles que já estão cheios. Então se eu chegar ao Senhor com mãos vazias, Ele vai me encher. Mas eu oro e Deus não me diz nada. Por que Deus não diz nada? Porque Ele não tem nada para dizer para aqueles que já são justos aos próprios olhos. Você já determinou as coisas. Então por que Ele vai me dizer se eu já disse que é assim? A mesma estrutura de rebeldia se manifestando em outros lugares. São vários fatores que determinam a nossa forma de pensar a partir de uma natureza humana e caída. Uma sabedoria animal e diabólica, diz a Bíblia, que nós desenvolvemos por meio da queda e cultivamos ela até hoje. E falamos que o problema da situação é talvez o próximo governo, quando o problema da situação é uma nação inteira pensando de forma equivocada. Falamos que o problema é o corrupto que rouba milhões, quando eu me corrompo por causa de poucas coisas.
simplesmente porque lá é mais evidente, aí a gente consegue enxergar e apontar, mas não consegue se enxergar e se examinar. Por isso que eu consigo entender literalmente uma pessoa que chega perto de Jesus. Por quê? Porque ele diz: eu sou a luz do mundo. E todo aquele que chega perto da luz é impossível que não se enxergue. É impossível você chegar perto da luz e não enxergar as debilidades. Quanto mais luz há no ambiente, mais você enxerga os detalhes. O que tem na volta de um espelho de uma mulher que vai fazer a maquiagem? Muita luz. Por quê? Para ver os detalhes. Então todo mundo que está orando, buscando, almejando Cristo, ela automaticamente começa a se enxergar. É impossível você estar diante dele e não se ver. Agora, quando uma pessoa só vê o outro, ela não está diante dele. Ela está caída, escondida em meio às árvores. Ela tem uma visão deturpada, só vê uns pedaços das coisas. Então ela sempre vê o outro. E Deus chama: e aí, o que aconteceu? Ah, foi Eva. Foi o outro, é sempre o outro. E aí, quem que vai resolver o problema? Vai ser o novo governo. Sabe quando que a nossa nação vai ser solucionada? Quando você for o 17. Quando você assumir a responsabilidade. Mas para que tu vai fazer se os outros não fazem? Porque eu entendi, eu vou fazer. Quando todos nós fomos... Como é que tem a frase agora? Todo mundo... Como é que é? Somos todos Bolsonaro. Antes era somos todos caminhoneiros. E o que você estava fazendo? Eu estava escrevendo: somos todos caminhoneiros na fila do posto para abastecer. Somos todos caminhoneiros. Somos nada, irmão. Esse é o problema. É uma geração que tem voz, mas que não pensa. Que é o que as mídias fizeram com as pessoas. Deu voz à ignorância. Ou à burrice, eu tenho entendido agora. Que informação eles têm, mas não pensam a respeito daquilo que falam. Então nós vamos lá escrever: somos todos caminhoneiros. Onde é que você está? Estou na fila do posto. Estou indo para abastecer o meu carro. Todos Só um minutinho aqui que ele está chamando o frentista, caminhoneiros. Então nós achamos que é alguém que vai resolver. Quando todo mundo for esse alguém, quando nós nos olharmos e enxergarmos Cristo em nós, o que aconteceu? Fui eu. Porque essa é a mentalidade de Jesus. Ô Jesus, quem pecou? Eu vou para a cruz, relaxa, tá tudo certo, deixa comigo. Ah, mas deixa que eu faço. Hoje não, hoje você tem que ligar. Tu vai fazer? Ah, tá, tu não pode, tá. E tu? Ah, não, também, tá. É uma luta, irmão. Para qualquer coisa, seja mais complexa ou mais simples, a única fase de reunir é chamar para comer. Aí vai ser fácil. Você vem para comer? É claro! Aleluia! Porque comunhão é de Deus. Demoniado. Sempre terceirizando, sempre responsabilizando. Um povo marxista que acha que é crente. Como disse o Luciano Subirá num vídeo que ele postou, falando sobre política, mas ele falou: cara, a ideologia de paz e amor é hippie, não é cristã, irmão. Porque é tudo paz e amor. Vamos ficar, tudo de boa, tudo tranquilo, paz e amor, isso é hippie. Jesus dizia: eu vim com uma espada. Eu vim para botar pai contra filho, nora contra sogra. Esse ele acertou, ele fez certinho isso aí. Eu vim para tocar fogo no mundo. E a gente não percebe as coisas. Pensamos como eles pensam. Já carregamos intrinsecamente a ideologia distorcida contrária à verdade. E nós falamos: ó Deus, eu sou teu filho, aleluia, glórias a ti, porque eu te sigo e faço tudo certo. Só penso como capeta, mas fora isso está tudo certo. Sabe por que Jesus disse algo que é extremamente interessante? É muito simples. Nós somos o corpo de... Quem é o cabeça? Então para de pensar, irmão, que a sua não serve para nada. Já tem um cabeça que pensa. Por isso que Isaías diz que os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos. Sabe esse pensamento aí? Esquece. Sabe essa ideologia de crença que você carrega? Furada. Sabe esse teu viés do que é a vida? Bobagem. Sabe esses teus conceitos
Perca de tempo. Aprende de mim. Eu construí todas as coisas. Eu sei como tudo funciona. Vem e me escuta. Maria escolheu a boa parte. O que ela estava fazendo? Sentada aos pés do mestre, ouvindo. Quanto a igreja não entender isso, cara. Entendi algo muito interessante a respeito da igreja de Corinto, quando Paulo diz assim: ei, tá tudo errado aqui, vocês têm que botar em ordem, e vocês não entendem o que estão fazendo, porque nós, Paulo disse, que andamos com ele, temos a mente de Cristo. Eu sempre entendia que Paulo está falando que era nós. E Paulo está dizendo, que nós nada, não, nós é eu que estou andando com ele aqui, eu, Barnabé, estamos pertinho dele. Nós temos a mente de Cristo. A igreja aqui de Corinto está perdida, está pensando de forma totalmente equivocada. Uma coisa é Deus municiar você com capacidade operacional, dons do Espírito. Outra coisa, Ele abriu o seu entendimento para compreender as Sagradas Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 1. Adriano. Aleluia. E Deus disse: Primeiro Coríntios 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Jesus estava dizendo, o apóstolo Paulo estava dizendo, a igreja de Corinto está municiada dos dons. Não há entre vocês faltando nenhum. É só ler os próximos capítulos. O Espírito Santo veio e tomou vocês. E quando vocês se reúnem, o Espírito Santo não governa. É a mente de vocês. Vocês não conseguem se comunicar. Há dissensões entre vocês. Vocês brigam, discutem. Não é a ausência do Espírito Santo, é a ausência de submissão ao Espírito Santo. E vocês ficam discutindo. Eu sou da quadrangular, eu sou da assembleia. Já começou lá as brigas denominacionais. Não, mas a igreja de Cristo é a nossa. Oh, Deus, ajuda nós. Faz 2000 anos que os homens estão brigando por essa denominação. Acho que é de agora isso. Cada um tem a sua demoniação, irmão, não adianta. Cada um fica com o seu demônio. Paulo estava dizendo, cara, não é que o Espírito Santo não está sobre vocês. Ele está, vocês têm todos os dons. Eu vejo, profetizam, falam em línguas, discernem. Mas a mente de vocês não entende bulufas. Vocês não falam nem a mesma coisa. Cada um pensa de um jeito, cada um fala de um jeito diferente. E cada um percebe uma pessoa de forma diferente. Eu quero ser de Apolo. Não, eu quero ser de Paulo. Não, mas eu gosto mais de Cefas. E você? Não, eu sou de Cristo, irmão. Que Paulo e Cefas, eu sou de Cristo. Porque a igreja não pensa, cara. Ela tem uma mentalidade caída. Ela tem a mentalidade de Adão. Ela compreende as coisas a partir do viés da terra. É a mesma coisa que Jesus fez com Pedro. Pedro queria proteger Jesus, preste atenção nisso em Mateus 16. Ele queria guardar Jesus, ele amava Jesus, ele queria impedir Jesus de sofrer, ele queria impedir as pessoas de padecer, ele queria botar todo mundo na casa dele e cuidar, ele queria proteger a família de Jesus, ele queria proteger de tudo. E Jesus olha para ele assim: sai, demônio. Porque tu não entende as coisas de Deus, tu só entende as coisas a partir da perspectiva da terra. Tu estás endemoniado. O que chamaram Jesus? Demônio. Por quê? Porque Jesus vem com uma mensagem que confronta toda a realidade daqueles dias. Aí quando a gente fala algumas coisas que confronta a verdade que eu acredito, não, mas não é bem assim. Não é bem assim para você, irmão, vai ler a Bíblia. Como que não é bem assim? Mas não é isso que está escrito aqui. Você entendeu o propósito todo? Se você não entendeu o todo, você nunca vai entender como funciona. Todo homem, preste atenção. Quando Estevão estava sendo apedrejado,
que ele falou? Ele começa onde? Falar lá dos patriarcas, até Jesus. Amém? Quando Paulo fundamenta a igreja, como é que ele começa? Fala lá desde o começo, até o Cristo. Quando Pedro prega e converte 3.000 pessoas, ele começa a falar lá do começo, passa até por Davi, que já falou o profeta, e vai até o Cristo. Todo homem de Deus entende a plenitude da mensagem. Quem não entende a plenitude da mensagem, cria ideologia, cria religiosidade, cria um monte de argumento furado, porque não entende aquilo que Deus está fazendo desde o princípio. Então, por falta de compreensão, a minha igreja perece. Não, mas eu acho que nesse caso é isso daqui. Você entende o todo? Porque se nós entendermos de forma isolada, não faz sentido nenhum um pai sacrificar um filho. Nunca. E foi o que Deus fez. Não cabe na cabeça de um ser humano. Cabe na nossa porque a gente acha bonitinho. Sacrifica o seu. Isola a mensagem. E Deus amou o mundo que matou Jesus. Você vai dizer que pai terrível. Como que eu vou servir um Deus que mata o próprio filho? Isola a mensagem. Para e pensa. A gente não faz isso. Por isso que quem não entende o todo, dá pitaco e não faz nada. Precisamos entender a mensagem como um todo. Precisamos entender a eternidade como um todo. Precisamos entender que só faz sentido na vida quando eu já nasci para morrer. Precisamos entender que custe o que custar, Ele está certo e nós não. Que temos que ter a mente de Cristo e não uma mentalidade caída. Que não importa mais o que eu acho, o que o outro acha, o que o outro deixa de achar. O que importa é o que ele acha a respeito das coisas. Por isso que quem não entende o todo, não contribui, só atrapalha. Pedro, tu estás me atrapalhando, porque o meu pai disse, senta aqui Pedro, eu vou te mostrar, ó, aqui ele está falando aqui com a serpente e com Eva, e ele disse que nasceria da mulher, entendeu Pedro? Sou eu que ele está falando, e esse homem vai andar sobre a terra, ele vai morrer, vai pisar na cabeça da serpente no final, só que para ele pisar na cabeça da serpente, não está falando de uma coisa natural Pedro, está falando de coisas espirituais, então eu preciso voltar para um lugar espiritual Pedro, se eu não morrer na cruz Pedro, não tem como eu perdoar os pecados, porque precisa de um sangue Pedro, de alguém que nunca errou, mas não um sangue de animais, um sangue de um justo, Pedro. Pedro não entendia a mensagem. Ele sabia quem Cristo era, mas não sabia para o que Cristo tinha vindo. Então Pedro estava ajudando, atrapalhando. Quem não entende, atrapalha. Dá pitaco e atrapalha. Então o que eu vou fazer? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Diz, pai, descortina o entendimento da tua palavra para mim, porque eu sou um ignorante a respeito daquilo que tu estás fazendo, e eu quero me tornar um cooperador, porque foi para isso que o Senhor me criou. Então deixa eu entender. Eu quero ser um cidadão de reino de Deus. Eu quero, pai. Aí ele abre, como diz a Bíblia, e ele abriu o entendimento para que compreendesse as Sagradas Escrituras. Então eu digo assim, todos os 17, e quando eu penso, todos marxistas. Muito louco, né? Porque nós somos democráticos, e quando eu me movo, eu responsabilizo o outro. Eu me movo de forma socialista. Vamos botar tudo na mão de alguém e essa pessoa administra porque eu não estou a fim de fazer nada. Vamos proteger a família, vamos proteger as crianças, vamos cuidar do órfão, vamos servir aqueles que estão com problema de drogadição. O discurso é todo coerente, o entendimento todo incoerente. É muito louco isso. As pessoas não percebem, cara. É muito doido. Uma pessoa falou pra mim essa semana, assim, eu acho muito louco. Eu estava orando para que Deus tocasse a próxima geração. E eu acabei de fazer algo que denegre, que estava destruindo e motivando a próxima geração a se destruir. E eu me senti muito mal. Eu disse, se não te mostro, você não vê, né? Não. Eu estou orando por uma coisa e me movimentando contrário a ela. E não percebe, cara. É muito doido. A mente é cativa. Por isso que levar pessoas a um lugar de pensamento dá muito trabalho. É labor. Ensinar as pessoas a pensar. Eu acho que não se ensina ninguém a pensar, sei lá. Também não sei como é que funciona isso.
gente vai falando e vamos pegando quem vai pegando. Quem está com fome, come. Quem não está com fome, não se alimenta de nada. Por isso que Jesus falava a mesma mensagem. O povo escutava. Os fariseus diziam, herege. O povo dizia, uau. E os discípulos diziam, não entendemos nada, mas vamos lá perguntar para ele. Sabe o que é o problema hoje? A gente ministra uma mensagem, Deus dá uma revelação, e é muito interessante, eu vejo isso as pessoas fazendo. Uau, uau, meu! Você entendeu? Não, mas eu achei muito legal. Esse é o povo. Uau, que sabedoria tem esse homem, eles falavam de Jesus. Olha a autoridade que ele ministra. O povo entendia? Nada. E os discípulos reconheciam que não entendia. Ô Senhor, aquela parábola que tu falou, não entendemos nada. O que é? Eles não faziam uau, eles diziam, meu Deus, não estamos entendendo nada. O que esse homem está falando? O que ele está falando? Não, cara, não entendi nada. Você sabe discernir o tempo. Cuide com a fermenta dos fariseus. Meu, será que ele está brigando porque a gente não pegou o pão? A gente era para ter pego o pão. Aí Jesus diz, não, cara, eu estou falando para vocês não se contaminar com as heresias dos homens lá. Se vocês absorverem aquilo, vai inflamar toda a massa. Ah, não é porque nós não pegamos o pão. Não, ixi, não tinha entendido nada, Jesus. Ainda bem que tu explicou. Ô Jesus, o que essa parábola quer dizer? Porque todo mundo ficou assim, olhando para ti, mas a gente não entendeu nada. Senta aqui, filho. A vocês foi dado escrutinar os reinos dos céus. Ah, cara. Eu piro com essas coisas. Aí você conversa com a pessoa, você, cara, meu pastor, como é que você descobriu essas coisas? Quanto tempo? Como é que foi? Ah, foi orando. Uau! Entendeu? Não. O que você vai fazer? Ah, vamos embora pra casa. Tchau. Ah, vai se lascar, mano. Seu povo só quer pão. Pão e circo. Entra nas redes sociais agora, escreve lá. Eu sou contra o Bolsonaro. Eu sou a favor do Bolsonaro. E espera. Ninguém entende nada do que está falando. Por que você é a favor? Ah, porque o fulano também é. E ele não é homofóbico, tá tudo certo. Eles nem sabem o que estão falando. É assustador. João tinha 17 anos de idade. O único homem maior de idade era Pedro. Todos nessa faixa de 15, 16, 18, 20, 22 anos de idade, talvez. Jovens. Sabe uma das coisas que me chama a atenção? É que Jesus empodera uma pirralhada. Naquela época um sacerdote tinha uma barba desse tamanho. Um homem de idade, conceituado. Jesus empodera a molecada e assim, vão lá e confrontem esses doidos. Confrontem as verdades que eles pregam. Confrontem isso, não afrontem, confrontem. Hoje você junta essa piazada de 17, 18, 19 anos de idade. Mano, não tem que... tem que dar papinha. Passa no mercado, compra aquela que esquenta no micro-ondas para dar para eles. Porque se eles tiverem que mastigar, eles vão esquecer de respirar. Ou uma coisa ou outra, uma coisa de cada vez. Porque se mastiga não respira, se respira não mastiga. É triste, gente. A culpa é dessa geração? Não, é nossa. O que treinamos? O que ensinamos? O que repassamos? Aí nós vamos olhar as crianças, vamos fazer o quê? Vamos trabalhar em cima delas. Porque eu entendi que quanto mais a gente trabalha nas crianças, menos centro de recuperação a gente precisa ter. Aleluia. Vamos trabalhar em cima deles. Por que a gente está na escola lá? Porque se eu ficar naquela escola é menos um centro de recuperação. Menos um. Dá mais trabalho, eu acho. Deve ser parelho. Mas é na prevenção que nós estamos trabalhando, não remediando já um problema. Porque os especialistas já falaram, a próxima geração, iaca. E acabou tudo, não tem o que fazer. Não vai ter nada. Não dão conta. E é interessante, esses dias eu fui trocar uma lâmpada no meu carro. E aí o cara disse, tá, mas botaram essa lâmpada aqui errado. Essa lâmpada não é do teu carro. Eu disse, tá, mas foi vocês que botaram. Aí, aquele cabeção daquele guri lá botou. Eu disse, cadê ele? Ah, não veio trabalhar hoje. Eu disse, ô, vida boa. Brincando com ele. Ele olhou pra mim, ele é um ímpio, não é um crente. O que vai ser dessa próxima geração, cara? Eu não sei o que vai acontecer. Meu Deus, na caixa tá escrito o nome do carro e pra que serve. Como é que o cara bota uma lâmpada errada aqui?
O que vai ser da próxima geração? Aí a pergunta não é o que vai ser da próxima geração, a pergunta é o que nós estamos fazendo a respeito da próxima geração. Se nós não ensinar os burros velhos a pensar, como é que nós vamos doutrinar a próxima geração? Se nós não ensinar as pessoas a se responsabilizar e viver por um propósito, eles vão ensinar o que para as crianças? Deixa pra lá! Uma coisa que eu aprendi: todo filho adora o Deus de seu pai. Todo filho adora o Deus de seu pai. Todo. Inevitavelmente. Intrinsecamente. Ele adora o Deus que o pai dele adora. Por isso que tu vai ver homens que adoravam a Deus no Velho Testamento, filhos de Davi. Tinham Davi como pai e automaticamente adoravam o Deus do pai dele. E você vai ver homens desviados que fizeram mais do que as maldades dos seus próprios pais. Porque é inevitável, nosso coração vai adorar o Deus do nosso pai. O que repassamos para a próxima geração não é o que ensinamos só, não é só o que falamos. É quem adoramos. É quem amamos sobre todas as coisas. Isso é inconsciente. O filho adora o Deus do pai dele, sem perceber. Pode olhar que você vai enxergar isso. É cruel essa faixa. É cruel. Cruel. Por isso que Deus diz: em vão me adoram com os lábios, porque o coração está longe de mim. Eu busco verdadeiros adoradores, porque não tem, filho. Me amem sobre todas as coisas, com toda a tua força, porque vocês não me amam. Ele está dizendo, cara, ele está anunciando o que está acontecendo. Todo filho vai adorar o Deus de seu pai. Por isso quem eu adoro determina quem meus filhos adoram. Quem eu amo determina quem meus filhos amam. Por isso que eu não preciso dizer para ele: ei, não faz o que eu faço, faz o que eu digo. Porque inevitavelmente ele vai adorar o Deus que eu adoro. Por quê? Porque tem a ver com uma influência espiritual que é passada de geração para geração. Eu aborreço a maldição dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Se eu sou um idólatra, meu filho vai ser idólatra. Pressão sobre ele. Por isso que Deus não chamou a gente para ser idólatra, chamou a gente para adorá-lo. Que é duas coisas diferentes. A maioria dos crentes é idólatra, não adora a Deus. Idolatra a Deus. É muito diferente. Parece a mesma coisa, mas não é. Por isso que Deus está nos reposicionando para poder tocar a próxima geração. Precisamos rever a nossa forma de pensar a respeito das coisas de Deus, para que possamos manifestar a vontade dEle. E aí nós precisamos parar como pessoas que querem ser pensantes e refletir sobre todas as áreas que constituem a estrutura social. Finanças, família, educação, política, arte. Tudo que constitui a estrutura social, como eu enxergo. Vou deixar uma para você pensar só, que ela é extremamente intrigante a partir da perspectiva que temos. Mas se você parar para analisar, você vai entender. De pronto te bate e vai te confrontar. Princípio de família. Um homem, uma mulher que geram filhos. Como que é o princípio da família na eternidade? Deus Pai e Deus? Cadê a mulher? É muito interessante isso. O que Deus está querendo dizer? Que para Deus família é aquilo que transiciona geracionalmente. Não é vertical. É assim, ó. No céu tem marido e mulher? Não? Jesus é nosso irmão. E nós temos um? Assim. Para Deus família é assim. Não é assim. O modelo de família social é assim. Para quê? Para transferir assim. O que a gente preserva? O que a igreja ensinou a preservar? E assim, tá perdido, irmão. Deixa eu pra lá. Dá uma confusão na cabeça da galera. Aleluia. Eu gosto de criar esse ponto de interrogação. Vai pra quarto chorar, se você quiser saber, vai orar, vai buscar Deus. Se você se interessar, você vai buscar Deus. Deus, o que aquele doido está falando? Eu preciso entender isso, Deus. Eu quero entender, porque se eu não entender... Então a gente aprendeu a lutar assim.
e aí perde assim. Por que luta assim? Porque luta pelo próprio eu. Quando você luta assim, você doa. Jesus diz: eu quero que vocês sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. Sejam meus imitadores, disse Paulo, assim como eu sou de Cristo. Então a Bíblia está ensinando a transicionar uma geração para a próxima geração. Amém? O que a nossa estrutura familiar assim tem que identificar? O que a nossa estrutura familiar assim precisa ser medida para saber se ela deve ser assim? Olha para a sua vida assim e vê se você quer que os teus filhos vivam a mesma coisa. Ah, não, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Então, esquece, irmão. Não valeu. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, tudo que eu fiz, eu quero que vocês façam. Eu tomei uma cruz, tome uma cruz. Eu preguei o evangelho, prego o evangelho. Eu curei os enfermos, façam maior do que eu. Tudo que eu vivi, eu quero que vocês vivam. Mas eu estou lutando. Você quer que seus filhos lutem? Não, é óbvio que não. Então o que você está lutando não quer fazer que eles façam. Não serve. O que a minha mentalidade está pensando agora? O pastor está falando para todo mundo divorciar. Esse é o princípio da mente do humano. Não é isso que eu estou falando. Porque se eu estou lutando assim, quer dizer então que não vale a pena, então eu vou abrir mão. Não foi disso que eu disse. Sabe qual que é o problema? Toda pessoa que ela é desequilibrada no entendimento, ela sempre vai andar no extremo. Ah, então se não é para ficar casada, é que é para divorciar. Se não é para divorciar, então é que é para ficar casado. É sempre no extremo. Ela não anda num ponto de equilíbrio. Entenda o conceito de família. Deus Pai, Deus Filho. De cima para baixo. Por que as pessoas não entendem? Porque não pensam. Vamos orar, gente. 15 para as 10. Vai pro quarto orar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu Pai que te vem em secreto te recompensará. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e fortes que ainda não sabes. Eita Deus! Esse Deus não é gente, irmão. A gente quer entender Deus a partir da perspectiva da terra. Não vai rolar. É a partir da perspectiva do céu. Pai, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita aí no céu. Então já existe uma vontade, já existe uma diretiva, já existe algo escrito na eternidade que eu preciso entender e trazer para cá. Não é para eu olhar para cá e querer fazer com que aquilo lá se adeque aqui embaixo. Essa era a luta de Jesus. Não, mas está escrito assim, mas não era isso que estava escrito. Vocês entenderam errado. Eu, porém, vos digo. Não, mas está escrito que isso... Mas não é isso que está escrito. Vocês entenderam assim. Não é isso. Mas não é. Sabe o que eu acho que Deus tinha que fazer? Tocar fogo em tudo e começar de novo. Tipo meio Noé, assim. Passar régua, fechar a conta e começar de novo. E é isso que Deus está fazendo. Por que Deus não está preocupado com a salvação da humanidade como um todo? E a Bíblia diz que nem todos serão salvos. Porque Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com sementes. Então o que Deus fez para repovoar a humanidade? A partir da semente de um justo, Noé. Ele repovoou toda a humanidade. Então Deus acolhe sementes. E as sementes ele planta. E propaga o jardim novamente. Por isso que Deus não vai salvar todo mundo. Por quê? Porque salvando um modelo, eu reproduzo. Entendeu? Eu só preciso salvar um modelo. Por isso que a porta é estreita, apertado o caminho e poucos encontram. No reino dos céus, no reino eterno, não vai estar todo mundo. E Deus não ama? Claro que ama. Mas Ele salva a semente. Com a semente eu vou repovoar a terra. E eu farei novos céus e nova terra. E eis que tudo se fez novo. E desce a nova Jerusalém do céu. E Ele replanta a humanidade sobre a terra mais uma vez. Para governar com Ele pela eternidade. A primícia da criação. Entende o todo? Não, não entendo o todo. Vai distorcer a mensagem. Por favor, peça a Deus espírito de sabedoria e revelação. Peça a Deus para que a tua mente, a nossa mente, a minha mente, seja como a mente de Cristo. Peça, Senhor, me ajuda a pensar a partir da perspectiva do céu. Me ajuda a entender a partir de como o Senhor criou as coisas, não de como eu enxergo com a minha natureza humana. Me ajuda, Senhor, a enxergar com os olhos da fé, não com os olhos naturais. Me ajuda, Senhor, a entender a partir da tua mente, não a partir da minha.
Aonde tu estavas quando eu criei todas as coisas? Eras tu alguém para me dar conselho? Como tu quer entender a partir de você mesmo? Coisas que nós sabemos, mas não paramos para analisar. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos. Dele tem as diretivas dele. Teu reino tem uma forma de governo específica que é dele. Estabeleça teu governo, estabeleça o reino. Estabeleça o reino, estabeleça o reino em meu coração, estabeleça o reino.